Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Bem-vindo a mais um programa Porto e Baixada. Sábado, você sabe que tem, né? Histórias do Porto, curiosidades e muitas informações a respeito do maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Foli e tô com você nessa. No mês do orgulho LGBT, a Autoridade Portuária de Santos quer mandar um recado para você que trabalha no porto e faz parte dessa comunidade tão importante, tanto para o porto quanto para a sociedade. Estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+, que é essa ocasião especial no ano para a gente mostrar, né, que toda forma de expressão do gênero e da sexualidade ela é legítima e ela merece ser respeitada. E por conta disso, o Museu do Porto de Santos e o Comitê de Diversidade da Autoridade Portuária de Santos estão realizando uma ação. E eu queria convidar você que se identifica com alguma dessas letras, né, LGBTQIAPN+, para enviar uma foto sua trabalhando no Porto de Santos. A nossa ideia é poder mostrar, né, que a gente faz parte desse universo, né, que a gente existe, que a gente também ajuda a construir o maior porto da América Latina. As fotos elas devem ser enviadas por DM para o perfil do Porto de Santos e para o perfil do Museu do Porto de Santos, né, @PortoDeSantosBR e @Museu Porto Santos. Essas fotos elas vão ser republicadas nessas redes sociais com a hashtag LGBT no Porto a partir do dia 28 de junho, e todas essas fotos que a gente receber vão fazer parte de uma exposição na primeira semana de julho aqui no Museu do Porto de Santos. Então, você, né, como eu disse, que identifica alguma dessas letras, ajuda a gente a construir essa ação, né? A gente quer mostrar que o Porto de Santos ele também é o nosso lugar, né? E que a gente tem orgulho de você fazer parte aqui do nosso porto. O Porto e Baixada segue comemorando 116 anos da imigração japonesa. E a gente foi conhecer a história de um casal daqueles, gente. Uma história muito legal. E também o Kosei Home, que é uma casa de repouso nipo-brasileira que fica aqui em Santos, para a gente poder entender mais sobre esse assunto e da história de todos eles. Bom, essa casa surgiu em 1959, né? E foi cedida pelo governo japonês para acolher os imigrantes que vinham do Japão, né, da imigração, para ser um alojamento, né? Uma casa para eles repousarem, porque a partir daqui eles iam ser distribuídos para as outras cidades, né? Então ficou como um alojamento provisório. E aí, quando foi mais tarde, uns 2 anos depois, foi para São Paulo essa casa, né? E foi transferida para Santos como casa de repouso depois, né? Isso em 74 foi inaugurada como casa de repouso, e a nossa mantenedora é a Beneficência Nipo-Brasileira. Fora a casa aqui de Santos, a gente tem em Pelândia, em São Paulo, em Guarulhos, e tem em Campos do Jordão. Atualmente nós temos 57 idosos. Para Santos, eu já conheci antes de casar, sempre veio aqui para participar, dançar, cantar. Então eu já tinha conhecido aqui, né? Repouso, casa de repouso. Então eu, quando eu ficar velho assim, eu escolhi aqui. Aí eu entrei. A gente procura atender, acolher, né, as pessoas com muito amor, que eu acho que isso que é importante. Hoje, graças a Deus, eu estou no céu. Arrumei meu namorado muito bom. A gente já faz quantos anos? 8 anos. Já tem 8 anos junto. Depois que entrei aqui, a gente jogava criquetebolo, a gente jogava e ele era professor. Ele jogava bem. Aí naquilo lá, eu também jogava um pouco de guetebolo, né? No interior eu
eu conheci esse jogo e eu comecei a aprender no interior. Aí quando chegou aqui, ele começou a ensinar tudo, ele viu que eu já estava mais ou menos dentro desse jogo, né? Aí a gente começou a namorar. A gente procura manter a cultura, porque a maioria dos nossos idosos são japoneses, né? Então a gente procura manter as datas festivas, né? Tudo voltado para a cultura japonesa, como Tanabata, Dia da Mulher, Dia do Menino, né? Então a gente procura manter essa cultura. A gente faz 4 eventos por ano, na verdade, né? Teve uma paradinha por causa da pandemia, mas a gente procura fazer festa junina, feijoada, né? Festa da primavera e a confraternização no final do ano. A gente faz karaokê também para eles, tudo em japonês, né? As músicas e assim. A gente tem um site, né, na rede social, né, do Kosei Home mesmo, é só acessar ali Kosei Home que você vai ver tudo que a gente faz. A gente procura sempre postar nossas atividades, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito unida, né, então a gente procura postar, é só procurar informações ali que a gente vai ter, tá bom? E no próximo bloco tem mais história, hein? Bom, a gente vai saber sobre a santa que foi atirada no mar pelos piratas aqui em Santos em 1591. Faz tempo, hein? No próximo bloco. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Desde a semana passada, navios com cargas humanitárias e doações para o Rio Grande do Sul não pagam tarifas do Porto de Santos. A isenção da cobrança foi uma decisão da Autoridade Portuária de Santos e vale para as tarifas de uso das infraestruturas aquaviárias, terrestres e para o período de atracação que se enquadrem nas tabelas 1, 2 e 3 das tarifas portuárias. A isenção dos tributos será de forma integral, mas apenas para aqueles navios que transportam exclusivamente cargas humanitárias e donativos para o Rio Grande do Sul. Falta muito pouco para a cidade de Santos e o Porto terem o novo queridinho do momento, o Parque Valongo, que já deve nascer com tudo no centro da cidade. Aqui a gente está exatamente no trecho 2 do Parque Valongo, né? Porque, na verdade, o complexo Parque Valongo ele é formado pelo trecho 1, 2 e 3. O trecho 1 são as áreas do armazém 1, 2 e 3 e a Casa de Pedra. O trecho 2 é a área do armazém 4 e dos antigos armazéns 5 e 6. E o trecho 3 é da passarela da alfândega para frente. Hoje, o trecho 2 é o que está em obra. Esse trecho ele é composto por um parque linear, que é exatamente onde a gente está. Nesse parque linear, a gente vai implantar, né? Está finalizando a implantação de 2 quadras de beach tênis, um playground, pier de contemplação, que na verdade é uma estrutura fixa que vai avançar o leito do mar, né? Para a população, para o munícipe conseguir contemplar a paisagem dentro da linha d'água. Um pier de atracação, que é uma estrutura flutuante, são os piers flutuantes que já estão prontos, foram finalizados na sexta-feira, que a ideia é que a gente consiga acessar o Parque Valongo com lanchas, pequenas embarcações. E a área do Armazém 4. A área do Armazém 4, na verdade, a gente está revitalizando ele 100%, né? Ele estava totalmente degradado e a gente está recuperando toda a estrutura. Essa área tem aproximadamente 2.500 metros quadrados e ela vai ser uma área para eventos, né? É um galpão livre, versátil, que a gente pode fazer várias modulações de eventos, né? De festas, shows e o que a prefeitura ou o que os munícipes tiverem interesse. Esse armazém ele está em fase de finalização, né? É a nossa última etapa da obra. Ele vai ser um armazém 100% climatizado, com sistema de combate a incêndio, com sistema de proteção de descargas atmosféricas. E o nosso prazo de entrega aí é para o finalzinho de junho agora, primeira semana de julho. Essa ideia aí é um espaço de lazer, né?
A gente pode dizer até que é semelhante ao emissário, né? Uma proposta parecida, com o Armazém 4, né? Com a mais o Armazém 4, que vai possibilitar grandes eventos nessa área. Os acessos, num primeiro momento, eles vão ser pela passarela da Alfândega, e a obra do bulevar aéreo, esse bulevar ele vai ligar a rua 15 de novembro até o Parque Valongo. Essa obra está prevista para começar ainda esse mês, e essa vai ser a principal passarela de acesso. A história da Santa Catarina de Alexandria mais parece enredo de filme. Por quê? Tem piratas, perdas e um encontro que parece e muito um milagre. E a gente vai saber tudo agora, vamos ver? Essa aqui é a imagem de Santa Catarina de Alexandria. Esta santa, né, ela foi uma mártir lá na Alexandria, como já disse o próprio nome. Por que mártir? Mártires são aqueles que morrem por conta de Cristo, né, por conta de Jesus. Ela morreu por conta de Cristo, né, porque quando ela se converteu, ela era uma moça, uma mulher muito inteligente, então ela tinha um estudo aprofundado. E quando ela começou a contar sobre Cristo, sobre as pessoas, o pessoal na época começou a ficar um pouquinho incomodado, falar, tá, tudo bem, ele foi um cara bacana, fez um monte de coisa, mas isso não é certo, né? Na época ainda era muito proibido, isso é lá no século IV, século V, né, quando ela viveu. E quando ela começou a contar sobre Cristo, o pessoal não queria, e o imperador falou, não quero que conte sobre Cristo, aqui é proibido para falar. Como se o cristianismo ainda era algo proibido, era algo restrito, e ela começou a falar publicamente. E começaram a ameaçar ela, jurar ela de morte. A nossa imagem aqui não tem a roda, né? A roda foi uma das formas que tentaram martirizar ela, que era uma forma comum da época, né? Era quase que um escárnio, quase uma ofensa à pessoa, falar, ó, você está falando besteira demais, a gente vai te matar de um jeito ofensivo. Só que, né, muitos santos, muitos mártires da igreja, eles tinham uma coisa diferencial, sempre aconteciam coisas que chamavam a atenção, né? Falavam, não, isso aqui realmente é coisa diferente, não é uma pessoa qualquer. E com Santa Catarina, quando colocaram ela na roda, o que aconteceu? Ela quebrou, né? Ela quebrou de uma forma que os estilhaços da roda começaram a acertar nas pessoas em volta, machucando eles, e foram na forma tradicional, a espada. A espada não tem como, né, errar. O que tem a ver com Santos? Ela foi a primeira padroeira de Santos. Por isso que o nome do outeiro aqui da nossa cidade de Santos tem o nome dela, porque também tinha uma capela primitiva lá. Foi a primeira padroeira, ficou lá por muitos anos. Ela chegou no Brasil em 1540, uma das primeiras imagens aqui do Brasil. E ela chegou lá, ficou por muitos anos, padroeira, né, aquela festividade toda da Vila de Santos. Só que aqui em Santos tinha muitos problemas com os corsários, né? Um deles, Thomas Cavendish, né, um inglês. Esse inglês era calvinista, na época era muito mais aflorada essa guerra, né, católicos calvinistas. Como eles eram contra tudo a fé católica, pegaram a imagem, em 1591, jogou ela no mar. Ela ficou 72 anos embaixo da água. É um milagre, de fato, uma imagem de madeira dessa, ficar tanto tempo embaixo da água. E o que aconteceu? Num dia qualquer, os pescadores, os escravos, né, estavam pescando aqui na região, e ela ressurge novamente, né? Ela veio, ele surgiu, na época foi uma festa, fizeram uma outra capela, lá também no outeiro de Santa Catarina, ficou por longos anos, até destruírem novamente, mas não por conta dos corsários, piratas, mas sim, né, porque a cidade precisava crescer, e aconteceu em muitos lugares, tirar a igreja, destrói isso, destrói aquilo. A imagem foi tirada de lá, foi para a igreja matriz, e em 1981 ela veio para cá, né? Então é um milagre essa imagem, um achado, né? Um acontecimento muito importante para a Vila de Santos e para a cidade atual, que conta muito da história, né? A gente pensa que Santos sempre foi aquela coisa bonita, criou o porto, criou a vila, mas aconteceram muitas causas, muitos problemas, né, nesse meio período, quando chegou a criação da vila. E ela é a prova viva, né? Ela está aqui do nosso lado para testemunhar tudo o que aconteceu. No próximo bloco você vai saber como fazer aquele café inesquecível. Pois é, tem seus segredos. Não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto.
Aconteceu na última segunda-feira a abertura oficial do Encontro Regional Indústria Porto 2024, o ERIP. O Porto Baixada esteve por lá para conferir o evento de perto, que é uma iniciativa da WorldCom Brasil e da TV Tati Band Litoral. Ter o privilégio de acompanhar esse lançamento do terceiro encontro, para nós é de extrema importância, porque vem de encontro com todo o nosso plano de governo e vem de encontro com todas as propostas que o nosso prefeito faz para a nossa cidade, principalmente na relação da indústria e do porto. A gente sabe que nós temos o maior porto da América Latina e o quanto é importante fazer esse desenvolvimento e promover não só a vinda das indústrias, mas promover também esse acesso para que a região cada vez se desenvolva mais. E a região se desenvolvendo, a gente fala de geração de empregos, a gente fala de oportunidade e é um crescimento econômico extremamente importante. A Baixada Santista, ela vive do porto. É o maior porto do hemisfério sul, é aquele que mais emprega, mais gera negócio, 1/3 da balança comercial brasileira passa por aqui. Então a importância disso é fundamental até para a sobrevivência econômica da região. Então a gente falar, discutir e agora com a gente trazendo a indústria para dialogar é fundamental para o futuro, porque a gente está construindo relação de quem produz com quem exporta e importa. Então é fundamental a gente ter esse diálogo, a gente ter discussão, a gente ter proposta e principalmente a gente ter desafios pela frente. Porque a gente vê que o porto cresce muito e a gente precisa que as autoridades entendam que a infraestrutura, que é a entrada, saída, acesso ao canal, também tenham a mesma velocidade dos investimentos da iniciativa privada. Então é importante a gente colocar isso na mesa e principalmente é importante a gente ter a mídia acompanhando, porque a imprensa leva a notícia, a imprensa tem o poder de cobrar aquilo que não foi feito. Então é fundamental essas discussões. Olha, quando a gente fala de Porto de Santos, tanto os aspectos positivos quanto negativos, eles impactam a vida de todo mundo. Então, não dá para uma pessoa falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos, né? E a questão da infraestrutura, os acessos do Porto de Santos, são as consequências mais graves quando a gente fala de impacto na vida das pessoas no dia a dia. Por exemplo, o trânsito, né? Os congestionamentos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento onde todo mundo está convergindo para o mesmo caminho. Os deputados estaduais, os federais, as autoridades, os empresários e o governo do estado e o governo federal. Todos querem o desenvolvimento do porto, o desenvolvimento da região. É porque às vezes as pessoas têm ideia que o Porto de Santos ele está só sobre ali a custódia do governo do estado de São Paulo, e não é. Aquilo que é produzido nos estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ele vem para o Porto de Santos para ser exportado, e aquilo que vem para as indústrias nessa região, que a gente chama de região primária do Porto, eles dependem da entrada e saída no Porto. Então, essa é uma discussão que é a nível nacional. Por quê? Porque é investimento federal, só que a importância do Porto de Santos em toda a atividade logística nacional, ela é a número 1. Por quê? Porque a gente está ao lado da maior capital da América Latina, que é a cidade de São Paulo, né? Então a gente tem aqui muitas indústrias de produção no estado de São Paulo. E o que a gente precisa? A gente precisa esse entendimento. Esses estados precisam entender que a gente tem um novo acesso, a gente tem uma ligação seca, a gente tem uma ampliação na entrada e saída ali dos terminais, é fundamental até para o desenvolvimento do negócio deles. Porque não adianta você produzir se você não conseguir exportar. Nada adianta você querer produzir se você não consegue importar a matéria-prima. Então essa discussão é de todos nós. No programa da semana passada, você viu a importância do porto para o café brasileiro, não é mesmo? Só que hoje chegou aquela parte ainda melhor, onde a gente fala com um especialista para entender como fazer um café perfeito na nossa casa. Bora aprender? Como é que eu vou fazer o café em casa? Então a gente tem aqui a nossa mesa, né, que vocês estão vendo aqui, são vários métodos, e aí você me pergunta, poxa, eu vou ter que comprar uma balança, né, uma chaleira, né? Não, eu falo o seguinte, pessoal, quando a gente for fazer o nosso café em casa, a gente vai observar a água a entrar no ponto de ebulição, aquelas primeiras bolinhas, e aí a gente vai desligar. Se a gente acabou fervendo por algum motivo, deixa descansar pelo menos aí 1 ou 2 minutinhos, tá? Para também não queimar a nossa língua, né, gente? E toda vez que a gente vai fazer qualquer método de preparo, a gente vai dobrar o papel para justamente tirar a química e ajudar na facilidade para a passagem da água. Ó, nós estamos encaixando aqui. E vamos escaldar com água quente.
E aí, no caso, a gente vai separar aqui para vocês 30 gramas para 300. Então, mas eu não tenho, no caso, uma balança. Posso usar uma colher de sobremesa que é referente a 10 gramas. Você pode também usar um copinho que tem uma medição, né, de 200, 300, 500 ml. Eu vou retirar aqui, ó, nosso resíduo de água aqui. Vamos colocar 30 gramas, vou pegar aqui o café que está em grão. Estou usando aqui a balancinha. É que a gente vai moer o café na hora, tá, pessoal? Vai fazer um pouquinho de barulho, tá? E aí a gente vai jogar o pó, depois que a gente fez a higienização, né, do papel. Vamos jogar o pó. E aí nesse momento eu vou fazer uma chamada pré-infusão. Então eu vou molhar só um pouquinho do nosso pó e vou aguardar 30 segundinhos. Esses 30 segundinhos, essa que é a chamada pré-infusão, é justamente para buscar o equilíbrio do nosso café. Então não vai ficar aquele café tão aguado na hora de extrair o nosso café. Então a gente aguarda 30 segundinhos e volta a jogar movimento circular novamente no meio, até dar a quantidade dos 300 ml que eu falei para vocês, tá bom? Geralmente o pessoal, como usa o café mais popular, geralmente tem a tendência de ter uma moagem mais fina, né? Então, por isso que o pessoal acaba adicionando um pouquinho mais de água. Percebeu que o café está muito forte? Adiciona um pouquinho mais de água. Isso ajuda melhor para o seu café que você gostaria de estar fazendo. E aí a gente vai terminar fazendo a extração do nosso café aqui quando começar o gotejamento. E aí quando começar o gotejamento a gente vai retirar e vai praticamente eliminar esse amargor, né, que o café vai ficar apresentando no final. Então começou a gotejar aqui, ó. Aí a gente vai eliminar isso. E lembrando que quando for servir o café, a gente vai homogeneizar também a nossa jarra, né, para misturar acidez, amargor, doçura que o café tiver. E aí a gente tem o nosso cafezinho. Querem provar? Fim de mais um Porto e Baixada, espero que você tenha gostado de verdade. Você sabe que aqui a gente está trazendo muito conteúdo para que você fique por dentro de todas as histórias, todos os assuntos sobre o maior porto da América Latina. Se perdeu qualquer parte desse programa ou dos anteriores, vai no nosso canal do YouTube, já vai lá, comenta, assiste, deixa o teu like, como diriam os youtubers, né? Aquele joinha, se inscreve no canal também da Tati Band Litoral para acompanhar toda a programação da TV. Sábado que vem te espero para mais um Porto e Baixada. Até! Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.